tarde a todos e todas, né? Que a gente comece esse nosso painel 9, com esse encantamento do vídeo João, né? O herói, o nosso herói, né? Essa criança, essas infâncias que têm ficado sacrificadas nesse período de pandemia, né? Onde a gente pensa no contexto que tem assustado adultos e tem assustado também as crianças, né? Bom, começamos, portanto, mais um painel altamente qualificado e eu gostaria de situar a todos e todas sobre o coletivo Frente Nordeste Criança, né? A Frente Nordeste Criança, com o círculo temático Violência e Direitos Humanos, que compõe o subcomitê 8, Políticas Públicas, tem como moderador temático Sérgio Stock, e como coordenadora desse coletivo, né, que tem se engajado na luta, né, pela qualidade das infâncias. É a psicóloga Ana Maria Mello, e como anfitriãs do grupo tem a Ana Maria Mello e a Sebastiana Nunes, que têm feito um trabalho assim magnífico de engajamento dos territórios nordestinos, da população nordestina, desse coletivo envolvido com as infâncias, com as crianças nesse grande e rico Nordeste brasileiro. A Frente Nordeste Criança é um movimento que tem empreendido uma série de ações, né, coletivo de ativistas, de pessoas engajadas em mobilizar meios para que a gente possa gerar impactos nas políticas públicas, né? A ideia é que a gente tenha de 2021 a 2030 aí um conjunto de forças para impelir essa caminhada desafiadora para lidarmos com a infância no Nordeste brasileiro, né, para que a gente possa criar, eu vou dizer que focos de luz para a gente conseguir enxergar a realidade que nos aguarda ainda muito desafiadora, para que a gente possa, de fato, estar juntos, tá, nesse processo de encontrar caminhos para enfrentar toda essa batalha em torno e por dentro do Fundeb. Né? Então, hoje a nossa conversa, nós teremos aqui a contribuição no painel 9 de hoje, do Frente Nordeste Criança, o professor Idevaldo Bodião, né? Ele que aceitou assim de muito bom grado, né, de coração aberto, o nosso convite a participar desse momento. Idevaldo é professor doutor do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará, é membro, né, do SEDECA, no Ceará, que é o comitê, ele é do Comitê de Defesa da Criança e do Adolescente. Também esteve envolvido, engajado na campanha nacional pelo direito à educação, né? Que é tão necessário, tão forte, para que a gente conquistasse passos importantes, sim, né, em prol da qualidade da educação. Ele foi secretário de Educação e Assistência Social de Fortaleza uma temporada, então, com certeza, né, o Bodião tem aí uma contribuição importante para fazer aqui conosco, né, em todo esse emaranhado que é a gestão pública, né, e quando se trata de financiamento da educação, né, e dos desafios que a gente tem para continuar a pensar ainda em qualidade. Temos hoje também, que ainda não chegou até nós, por algumas questões técnicas com ela, mas a gente vai apresentar, que é a professora Iracema Santos. Ela é professora doutora da Faculdade de Educação desde 2017, ela ministra as disciplinas de coordenação do trabalho na escola, relações de gênero e educação,
E a política e organização da educação básica também tem feito um trabalho aí de estudo, de pesquisa em torno do Fundeb, né? Em torno dos direitos de financiamento da educação. Trabalhou fortemente na campanha nacional pelo direito à educação de 2005 a 2014, então olha que estrada longa ela vem percorrendo, e ela foi, nesse período, coordenadora executiva, né? O principal tema de pesquisa dela é atuação, gestão democrática da educação e diversidade. Um tema também tão necessário para a gente pensar em gerenciamento da educação. Se não for pela via dos processos democráticos, vai ficando cada vez mais difícil de a gente dar conta da importância de sua contribuição hoje por aqui. E aí a gente tem também a queridíssima professora Jesus Araújo, ela que é do Comitê Diretivo do MEI, né, nessa representação da região Nordeste, uma grandíssima professora que luta pela causa das infâncias, da educação infantil, ela é essa pessoa empolgada, né, na defesa da criança. Ela é membro do Fórum de Educação Infantil do Ceará, né, com uma estrada também aí muito bonita nesse processo. É mestre em educação, sócia também do SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, lá no Ceará, e a nossa grande ativista da educação infantil. Então, hoje nós temos um painel que nós não temos dúvida que teremos grandes contribuições para essa noite. E aí a gente convida as pessoas a buscarem outros professores. Precisamos engajar mais pessoas em cada território nordestino, em cada estado, em cada cidade. Vocês que estão nos assistindo, hoje nós tivemos meio um probleminha técnico no YouTube, então a nossa exposição hoje do painel está saindo por outro link, que também já está disponível para vocês, né, no chat do YouTube, e aí convida mais pessoas, pega esse link, copia, cola no WhatsApp, convida as colegas professoras do seu estado, da sua cidade, para estar conosco e para contribuírem, né? Porque um painel dessa qualidade precisa de intervenções, perguntas e ser capaz de mobilizar esses coletivos para a gente ganhar força. Muitas coisas por aí nos esperam para desafiadoras, né? Para a gente dar conta aí do Fundeb 2021. Está chegando e a gente precisa estar aí com força para enfrentar essa batalha. Vamos começar, então? No final da noite a gente vai ter a presença da Ana Mello, ela vai falar um pouquinho também conosco sobre o movimento, tá? Que é muito importante. E a gente começa agora com o nosso queridíssimo Idevaldo Bodião. Professor, à vontade, nós teremos em cada fala entre 15 e 20 minutos, depois a gente abre para as perguntas, então as pessoas já podem começar aí colocando perguntas aí, reflexões no chat, para a gente somar nessa conversa, nesse diálogo de hoje. Boa noite, Núbia. Boa noite, Jesus. Boa noite, Alia, Sebastiana, Ana Mello e todo mundo que está no suporte e nos permite estar ao vivo nesse momento. Boa noite a todos e a todas que nos veem neste momento e que nos virão em momentos seguintes através da página que ficará disponível. Em primeiro lugar, eu quero agradecer este convite, para mim é uma distinção, é uma honra poder estar aqui presente e espero que eu possa contribuir nesta nossa conversa, né? Eu posso acrescentar Iracema não está aqui, mas eu quero acrescentar um traço para esta nossa conversa. A Iracema é autora de um livro cuja segunda edição deve ser lançada agora, que é precisamente, ela recupera a história da construção do Fundeb lá em 2006. Chama-se Fundeb para Valer, ele já está na segunda edição, não adianta querer comprar agora que não tem nenhum exemplar em nenhum lugar para vender. Então, ele deve ser lançado, quando ela chegar a gente pergunta, e eu acho que é importante, eu recomendo, porque ele é um instrumento muito importante.
Nós estamos falando do Fundeb, nós estamos falando da aprovação do Fundeb, 2 ou 3 palavrinhas para a gente se situar mesmo do que é que nós estamos falando, né? Então, nós aprovamos agora, no final de agosto, na Câmara dos Deputados, a PEC 15 de 2015, eu disse 2000, isso, a PEC número 15 de 2015, que foi aprovada agora em junho. Isso quer dizer que ela foi protocolada em 2015, ficou durante 5 anos em tramitação, e só agora ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ato contínuo, ela foi encaminhada para o Senado, e foi aprovada no Senado já agora no começo do mês de setembro. É a que resultou a emenda constitucional que constitucionaliza o Fundeb e um conjunto de atributos do qual eu vou falar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, assim, a própria promulgação, que é a constitucionalização do Fundeb, ela é em si, para além dos detalhes, uma conquista muito, 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 muito relevante. Este formato de financiamento, vamos chamar assim, ele é uma evolução no sentido biológico, do Fundef, que era um fundo semelhante que financiava o ensino fundamental. Ele vigorou de 1996 a 2006. Ele tinha 10 anos de vida. Ele, quando foi criado, ele foi criado com 10 anos de vida. Em 2006, foi criado o Fundeb, que é uma evolução importante, porque saímos do ensino fundamental, do financiamento do ensino fundamental, para o financiamento da educação básica, incluindo os extremos relevantes. A educação infantil, do qual a Jesus fala em seguida, e o ensino médio, que era o outro extremo. Tá bem? Ele também foi criado com data de validade, vamos dizer assim. Ele foi criado em 2006 e tinha 14 anos de vigência. Terminará agora em 2020. Tá bem? Qual é a grande importância? A primeira grande importância. Como eram temporários, eles estavam na Constituição, mas dentro do ato das disposições constitucionais transitórias, que é aquele trecho da Constituição em que você tem um elemento, ele é constitucional, mas tem prazo de validade, tem data para começar e para terminar. Neste momento, nós estamos trazendo para o corpo da Constituição. O Fundeb, então, é perene. Isto em si é uma grande conquista. É uma grande conquista, mas ele traz consigo também uma grande responsabilidade, porque aquilo que for formatado, aquilo que for legislado, é o que fica. Portanto, nós temos muita responsabilidade em relação a isso. Tá bem? Então, a primeiríssima, é uma conquista muito importante. Tem se dito muito que foi uma conquista da sociedade. É verdade, mas eu queria que a gente ajustasse um pouco este, aspas, conceito de sociedade e quem foi a sociedade civil que participou. É verdade, claro, nós sabemos que este governo Bolsonaro, ele é um governo que deu prioridade para a educação. Quer dizer, prioridade invertida, ele persegue a educação, né? Para o Bolsonaro, a área da educação era uma área muito relevante, sim, e por isso ele fez tudo o que ele fez, e por isso o Weintraub pôde fazer tudo o que ele fez. Eu só estou insistindo nisso para deixar claro para os nossos internautas, ouvintes, que este governo não participou praticamente em nada naquilo que foi o próprio processo de construção. Então, a construção do Fundeb, deste Fundeb, é uma construção do Congresso, Câmara e Senado, e da sociedade civil. Falamos um pouco de cada um deles, tá bem? Quando eu digo sociedade civil, quer dizer assim, participaram das conversas, das elaborações, das discussões, das audiências públicas, mas assim, dezenas de entidades de todos os naipes, de todas as colorações que vocês podem imaginar, tá bom? Instituições sindicais, empresariais, parlamentares de vários naipes, institutos, pesquisadores, associações, sindicatos e sociedade civil, que aqui nós vamos diferenciar ou vamos hierarquizar
um segmento que eu chamo de movimentos sociais. Dentro da sociedade civil, eu quero ressaltar o papel dos movimentos sociais. E, em particular, o papel da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, já deixando claro que a campanha, na verdade, é uma grande frente. Fazem parte da campanha a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, fazem parte da campanha CNTE, que é a confederação que junta os trabalhadores de educação, o MIEIB faz parte da campanha, o FINEDUCA, que é um instituto de pesquisa. Então, conclamando este coletivo que representou a sociedade civil, de verdade, a campanha teve um papel muito importante na promulgação da emenda constitucional, na forma com que ela chegou no seu final. E eu quero ressaltar vamos dizer, 4 aspectos importantes da emenda, e depois eu quero falar um pouco da sua regulamentação, porque a emenda constitucional não se constitui como lei. A emenda constitucional ganha efetividade quando ela é regulamentada. Posso dar um exemplo? Nós temos na Constituição, desde 88, um preceito constitucional que fala de taxar as heranças e as grandes fortunas. Isso nunca foi regulamentado e, portanto, não tem nenhuma vigência, tá bom? Então, da emenda constitucional, eu quero ressaltar 4 aspectos que são relevantes, aspectos esses que deverão ser cuidados no momento seguinte, que é o da regulamentação. Primeira coisa, nós conseguimos ampliar os investimentos ou a complementação da União, que atualmente é de 10% do pacote total, para 23%. Isto foi uma vitória da sociedade civil e uma derrota importante para o governo Bolsonaro. Nas suas, vamos chamar assim, investidas, que não foram interlocuções, foram mais investidas, o então ministro Weintraub, aceitava que o aumento da complementação chegasse em 15%. Nós conseguimos 23%. Isto foi uma derrota importante. Acho que nós conseguimos infligir uma derrota importante, talvez a primeira grande derrota para o Bolsonaro com o Fundeb. A segunda coisa foi que nós aprovamos um sistema de distribuição que está sendo conhecido como sistema híbrido. É um sistema que distribui recursos em cada estado, depois distribui recursos em cada rede e em 2 formatos diferentes. Não é? Sim, nós temos hoje o formato atual do Fundeb distribui 10%, quer dizer, distribui o montante arrecadado pelos estados e municípios e mais 10% da União em cada um dos estados a partir de um valor mínimo. Nós teremos mais 10,5% que serão distribuídos não mais por estado, mas por redes, o que permite que uma rede municipal possa receber, ainda que ela esteja num estado em que não seria contemplado com o complemento da União. E teremos também uns 2,5% a mais que virão e que serão distribuídos em função de um índice aí complicado, delicado, que tem muitas coisas, que fala em indicadores socioeconômicos, indicadores de gestão, indicadores de aprendizagem, que é um tema delicado, vamos falar um pouquinho já. A terceira conquista importante foi o fato de nós constitucionalizarmos o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade hoje faz parte da Constituição, artigo 211, através de uma emenda aditiva, foi incluído um novo parágrafo, o parágrafo 7, que leva o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade é uma mudança da referência no financiamento da educação. Ele pretende definir quanto custa aquilo que uma escola precisa. Uma escola precisa de biblioteca? Sim. Quanto custa? Uma escola precisa de laboratório de ciências? Sim. Quanto custa? Uma escola precisa de laboratório de informática? Sim. Quanto custa? Precisa de quadra? Sim. Quanto custa?
Ah, precisa de quadra, mas tem que ter bola e equipamentos. Quanto custa? Precisa ter laboratório de informática, mas computador. Quanto custa? Precisa ter biblioteca, mas precisa ter livro. Quanto custa? Então, esta é a formatação do custo aluno-qualidade. Ele parte daquilo que é necessário para definir quanto custa. Né? A Jesus pode depois discorrer sobre isso. O que é necessário para uma escola para uma classe de uma escola de educação infantil, pré-escola, e o que é necessário para uma classe de educação infantil, creche, são conteúdos, contingentes, equipamentos muito diferentes, espaços muito diferentes. O mesmo valeria para o ensino médio, para o ensino fundamental e por aí afora. E a quarta, por hora, conquista importante é aquela que reserva 70% dos valores do fundo para pagamento dos profissionais da educação. Então, aumentamos de 10% para 23%. 2, esses 23% é dividido com critérios que contemplem redes e que contemplem estados. 3, constitucionalizamos o CAC. 4, estamos garantindo 70% dos recursos para o financiamento de remuneração, salários, carreiras dos profissionais da educação. Muito bem. Isso está na PEC. Isso agora vai ser regulamentado. Então, nós temos na regulamentação uma outra batalha, porque é na regulamentação que a proposição se institui ou não. É possível desidratar, asfixiar, desvirtuar um preceito que está na Constituição. Isso quer dizer que nós que estávamos na frente de batalha nas lutas pela aprovação da PEC no Senado e da PEC na Câmara dos Deputados, temos que voltar para as trincheiras, porque agora nós temos uma nova frente de batalha, que é a regulamentação na Câmara dos Deputados e no Senado. A esta altura, já há, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei assinado pela professora Dorinha. É um projeto de lei que pretende regulamentar o Fundeb. Ele é de agosto, portanto, é fresquinho, 27 de agosto, não tem um mês. E acho que com certa originalidade para esta nossa apresentação, eu vou poder comentar um PL do senador Randolph, que foi protocolado ontem. Então, é absolutamente novo nas lives, vamos dizer assim, este projeto do senador Randolph. Então, primeira coisa. Nós teremos uma luta, nós teremos uma disputa importante na definição dos indicadores. Eu disse a vocês que antes nós tínhamos um fundo que era dividido por estados. Agora, o fundo tem 3 partições. Ele continua da mesma forma com o seu valor atual de 10%, dividido por estados. É o que está sendo chamado valor aluno ano dos fundos, valor aluno ano do Fundeb. A divisão é para aqueles estados que não atingirem o valor mínimo definido pelas formatações. As próprias propostas, tanto do senador Randolph como da deputada Dorinha, trazem como anexos todo o conjunto de equações que definem os valores mínimos para cada um desses índices e que, então, aqueles estados ou aquelas redes que não contemplarem, que não forem contempladas com o valor mínimo, recebem a complementação da União. Então, a primeira complementação, 10% por estados para quem não atingir o valor mínimo do valor aluno ano Fundeb. Tá bem? Nós teremos gradativamente, em 6 anos, chegaremos em mais 10,5% daquilo que está sendo chamado valor aluno ano total, que será distribuído para as redes, tanto faz municipais quanto estaduais, em função de indicadores, que são indicadores socioeconômicos, indicadores que têm que ver com a capacidade de
arrecadação, com o conjunto potencial de financiamento, mas ele vai ser dividido por redes. E o outro parâmetro, que eu ouvi ontem a Nalu Farenzena, que é da Fineduca, está sendo chamado, no projeto de lei da deputada Dorinha, VAR, valor aluno ano, e ela perguntou lá o que seria esse R. E ela mesmo respondeu, este R, provavelmente na cabeça da deputada Dorinha, quer dizer valor aluno ano de resultados. Porque, embora o critério apareça na emenda constitucional e aparece também aqui no projeto de lei da deputada Dorinha, como um valor que deve contemplar indicadores socioeconômicos, indicador de gestão, indicador de aprendizagem, suspeita a minha amiga Farenzena, Ana Luz Farenzena, que esse R quer dizer de resultado. No final, vai ficar valendo mesmo o índice do IDEB, e é esse que vai contemplar. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que, para definir quais serão os critérios e quais serão os pesos dos critérios na formulação da lei, nós teremos uma batalha importante. Teremos uma batalha importante para a manutenção dos 70% para pagamento de salários. E por quê? Algumas pessoas têm insistido que é importante, porque assim eu consigo garantir bons salários, com bons salários e boas carreiras eu atraio profissionais, e eu terei no futuro um conjunto de profissionais, adolescentes que se seduzam pela carreira. Isso sim, mas eu acho que tem um aspecto que é subjacente a esse, e eu devo essa percepção, essa leitura ao Salomão Ximenes, professor da Universidade Federal do ABC. Ele diz, para nós é importantíssimo a manutenção dos 70% para pagamento de salários, porque isso se constitui uma trava que impede que os recursos do Fundeb possam ser carreados para a iniciativa privada, comprando vagas na iniciativa privada. Uma ameaça que a gente tem tido no ar o tempo inteiro. Então, precisamos garantir esses 70% para os profissionais, para a remuneração dos profissionais. E precisamos garantir a formulação, regulamentação do custo aluno qualidade. Eu agora passo para o projeto de lei da deputada Dorinha, para pontuar como estas coisas que eu chamei a atenção lá já estão contempladas ou não. Bom, então, não é, nosso painel de hoje, onde estamos discutindo financiamento, reorganização e planejamento de espaços e materiais e infraestrutura. Qual é o lugar, qual é a força que tem esse novo momento do Fundeb no Brasil, como é que isso se repercute no Nordeste brasileiro. O nosso painel, que é da Frente Nordeste Criança, um movimento coletivo que vem a mobilizar aí a qualidade das políticas públicas, a garantia dos direitos. Odião, a gente segue ainda com a sua contribuição conosco. Nesta noite tivemos um probleminha técnico no YouTube, então a gente está retomando essa importante discussão. Ok. Então, retomando rapidamente, eu dizia da importância da aprovação da emenda constitucional a partir da ação na Câmara dos Deputados, no Senado. Ressaltei que são conquistas importantes, o aumento da contribuição da União, a divisão dos recursos a partir de critérios mistos, que estamos chamando de híbridos, a constitucionalização do CAC e a premissa da reserva de 70% dos valores dos fundos, dos vários critérios, para pagamento dos profissionais de educação. Eu dizia, esses aspectos são importantes e nós devemos estar atentos para defendê-los na formulação da lei que deve regulamentar. E dizia que já há uma lei
Já há um projeto de lei assinado pela deputada professora Dorinha, que regulamenta o que quer regulamentar o 212. E a primeira coisa que eu disse naquele momento é que a professora Dorinha se esquivou de trazer um assunto que para ela deve ser árido, que é a constitucionalização do CAC, ao se propor a fazer a regulamentação do artigo 212. Como o CAC, custo aluno qualidade, está no artigo 111 como uma emenda aditiva, ela formalmente se protege de não ter que tratar do custo aluno qualidade, tá bem? Mas o Randolph está aí, ele vai nos ajudar já, não precisa ficar muito desesperados. Nós temos amigos, gente que luta pela gente lá no Congresso, tá bem? Eu tinha dito uma primeira coisa que, dentro daquilo que é a formulação da regulamentação, eu chamei atenção para o fato de que o percentual do valor aluno ano total, o VAT, de 10,5%, é um percentual mínimo. Portanto, ele possibilitará, no futuro, ser ampliado. Em contrapartida, o valor aluno ano total, 10%, é esse valor fechado, e o valor aluno ano R, que a Ana Lu Fazenzena está achando que... Está achando, não. Ela está supondo que a Dorinha está pensando de valor aluno ano resultados, porque ele é um mix de indicadores do qual nós achamos que vão prevalecer os indicadores do IDEB, né? Esse também é de 2,5%, ele é fechado, tá bem? Então, a primeira coisa é chamar a atenção que o VAT pode ser ampliado. Estava na PEC e está na lei, isso é importante, não percamos isso de vista. Eu dizia que o artigo 7º da proposta da lei da deputada Dorinha, ele traz lá a necessidade, a importância, a formulação de que a distribuição dos recursos é função do número de matrículas e diferentes, vamos chamar assim, pesos para etapas distintas, para modalidades distintas, para tipo de jornadas distintas. Estou falando de escola de tempo integral, escola parcial, estou falando de escola do campo, escola rural, estou falando de educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino médio, tem valores diferentes. Já é assim, isso não é uma novidade, mas tem uma coisa que a professora Dorinha trouxe para o corpo da lei que ela está propondo, que é no parágrafo 1º, diz assim, admitem-se distribuição de recurso para a escola pública presencial. Admite-se o cômputo de matrículas em escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Isso não é uma invenção da professora Dorinha. Está na Constituição, é o artigo 213, mas ela está trazendo para o corpo da lei. A Jesus, penso que vai falar um pouco disso mais para frente. Por quê? Porque estas possibilidades estão elencadas para três circunstâncias. Primeiro, educação infantil, creche, modalidade convênio que vocês todos conhecem. Jesus fala sobre isso. A terceira é uma novidade, pré-escola. Vai ser possível computar matrículas em pré-escola, em comunitárias, confessionais e filantrópicas, por 6 anos. Tá bem? Deixo também para Jesus. Mas o segundo é uma situação desconfortável para nós, porque pela mesma formulação, permite que a gente transfira recursos para escolas do campo que têm uma lógica de centros familiares assentados na lógica da formação por alternância. Então, nós temos grupos importantes, eu não sei se o MST tem esta formulação, mas nós temos grupos importantes, eu conheço alguns aqui do Ceará, ligados à FETRA-S, escolas importantes do campo que têm esta formulação. Então, eu penso que isto não será muito confortável para nós tratarmos. Se é fácil tratar no âmbito da educação infantil, este específico para educação do campo, para escolas comunitárias, familiares, que operam na lógica da alternância, criará algum tipo de desconforto para nós. Uma notícia boa é o artigo 26 do projeto de lei da deputada professora Dorinha,
reserva 70% dos valores do fundo para pagamento, para remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, ele está precisamente como nós queremos que ele esteja e vamos lutar para que ele permaneça desta maneira, tá bom? Então, é importante que ele esteja aí e vamos ficar atentos, porque ele pode receber emendas e podem aparecer emendas supressivas ou modificativas que modifiquem esse teor, tá bem? O artigo 28 fala da 50% do VAT vai para a educação infantil, mas eu seguramente a Jesus vai tocar nisso logo em seguida. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção da gente, para ficarmos atentos, é que nós teremos uma formulação agora, em 2020, mas dentro da própria lei, no seu artigo 40, ela já está propondo que em 2022 a gente tem que atualizar. Vamos revisitar esta lei. Para quê? Para voltarmos a ajustar os tais dos indicadores. Lembra que eu disse, o VAT tem uns indicadores, o VAR, na Lufarenzena? Isso. Então, o que são mesmo os indicadores de gestão, de atendimento e de aprendizagem? O que é que define mesmo esses indicadores? Isso vai ser uma disputa, agora e em 2022. Existem uns indicadores que hoje são as ponderações por etapa: educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino noturno, urbano. Esses valores que nós temos hoje são os melhores? Isso será reformulado. A lei já está dizendo que em 22 nós vamos voltar a rever todos esses índices, tá bem? Existe um índice que é o índice de nível socioeconômico dos educandos, que está associado com a capacidade de arrecadação do município. Tudo isso está em disputa. Tudo isso estará em disputa e voltará a estar em 2022. E existem ponderações específicas depois para a educação infantil, fundamental e por aí afora. Até 2022, vão ficar mais ou menos estes índices que nós temos hoje, os fatores de ponderações que temos hoje, que eu acho que é um absurdo. Jesus depois pode falar um pouco melhor. O valor da educação infantil, creche, tempo integral, é só 30% maior do que o valor por aluno de escola de ensino fundamental, urbana e de meio período. Certamente custa muito mais caro. Tudo isso será revisto. A professora Dorinha, para não dizer que eu não falei do CAC, eu acho que é esse o mote da Dorinha, no artigo 42, ela faz uma menção tangencial. Olha, eu sei que tem um negócio aí que chama CAC. É mais ou menos assim. O artigo 42 do projeto de lei da professora Dorinha diz que União, Estados, municípios, Distrito Federal deverão, em regime de colaboração, assegurar a melhoria da qualidade, garantindo um padrão mínimo de qualidade. E só isso. Não fala mais nada. E não avança mais absolutamente nada. Esta vamos dizer assim, alguns aspectos que eu queria chamar a atenção da professora Dorinha. Quero, por outro lado, para ir já encaminhando para o fim, trazer as proposições que estão no projeto de lei do senador Randolph Rodrigues, tá bem? É o projeto de lei 4519, eu repito, ele é absolutamente fresquinho, foi protocolado antes, e se a gente for olhar e for cotejar, ele é praticamente a mesma coisa. Então, você olha o artigo 1º, é igual, você olha o artigo 2º, é igual, fala, Randolph, o que é que você fez? É tudo, quase tudo igual. Quase tudo igual. Então, no artigo 5º, em que aparece no projeto da deputada Dorinha, aparece também no projeto do senador Randolph, a complementação da União, lembra? O critério híbrido, 23%, para o VAF, valor aluno ano final, VAT, valor aluno ano total, e na deputada Dorinha, VARC,
que a Ana Lu Farezena está lendo assim, valor, aluno, ano, resultados, quer dizer, indicadores. No senador Randolph, ele escreve um vai. Eu não sei o que é vai, mas ele também tirou o R, que eu acho que ele falou, olha, Dorinha, não é bem por aí, tá bom? Então, a primeira coisa. A segunda coisa, e essa é a mais importante, na proposta original da deputada Dorinha, ela apresenta só esses 3 critérios, VAF, VAT e LAVAR. O senador Randolph, VAF, VAT e VAI, e acrescenta um 4º critério, que é uma complementação adicional baseada no custo aluno-qualidade, dito com todas as letras, e no artigo 1º no parágrafo 1º desse artigo 5º, ele vai definir os insumos que definem esse tal desse CAC. Número adequado de alunos por turma, valorização dos profissionais da educação, biblioteca e seus equipamentos, laboratório de ciências, de informática e seus equipamentos, tá certo? Então, esta é a primeira e é a grande contribuição do senador Randolph. Ele traz para o corpo do projeto de lei o custo aluno-qualidade e já tipifica os critérios, os itens, os indicadores que devem compor o custo aluno-qualidade. Tá bem? Na sequência, ele vai fazer alterações ao projeto da professora Dorinha toda vez que for necessário mencionar o custo aluno-qualidade. Por exemplo, no artigo 6º, em que a gente está definindo as distribuições dos recursos, né? Se define o que é mesmo esse VAT, o que é mesmo... Lá no artigo 5º diz, olha, vai ser baseado no VAT, no VAF e no VAR. E ele falou no VAT, no VAF, no VAE e no custo aluno-qualidade. No artigo 6º, os 2 projetos de lei vão definindo o que é mesmo esse VAF, o que é mesmo esse VAT, e ele define o que é mesmo esse complemento do custo aluno-qualidade. Portanto, ele reforça a lógica e a presença do custo aluno-qualidade. Na sequência, no artigo 7º, como vocês podem ver, é praticamente em sequência, né? É o 5º, o 6º e o 7º. Ele está falando da distribuição dos recursos, da composição e distribuição. No 7º, vão se definir os critérios de distribuição dos recursos. E aí ele acrescenta aquilo que nós já sabemos, dependendo da etapa, né? Educação infantil, fundamental e média. Isso. Depende da modalidade, depende da jornada, tempo integral, tempo parcial, depende do estabelecimento, rural ou urbano. E ele diz que esses critérios têm que considerar as especificidades dos insumos, tendo como referência o custo aluno-qualidade. Então, lá na educação infantil, eu vou falar, tem que ter espelho, tem que ter não sei o quê, tem que ter cantinho, brinquedo, que é o que define o custo aluno-qualidade. Tá bem? Então, eu penso que esta é, talvez, a questão mais importante a ressaltar. Eu volto a repetir. Se a gente for olhar o projeto de lei da deputada Dorinho, o projeto de lei do Randolph, a gente vai ver um copiar e colar. Não, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. É isso mesmo. Ele não está pretendendo ser original. O que ele fez é copiar e colar, mas ele trouxe para o corpo do projeto de lei, ele pauta o custo aluno-qualidade já na atual regulamentação. Eu penso que isso faz parte da mesma lógica com a qual nós operamos na construção da atual emenda constitucional. O que é que eu quero dizer? Havia uma emenda constitucional, 2015, a emenda 15 de 2015, da deputada Raquel Muniz. É horrorosa. A emenda constitucional dela é horrorosa. Essa mulher ganhou um brilho, mas não merece nada. Ela pegou a Constituição do Fundeb e transformou em permanente. Só isso que ela fez. Muito bem. Na legislatura passada, a senadora Lídice da Mata tinha no Senado protocolado também uma PEC.
no ano de 2019, o senador Cajuru também protocolou no Senado uma PEC. E o senador Randolph, junto com o Davi Alcolumbre, também protocolaram no Senado uma PEC. Naquilo que é mais, vamos chamar assim, visível, as propostas do Senado eram todas mais vigorosas, mais robustas. Eu vou fechando já. Elas eram mais robustas do ponto de vista dos interesses da sociedade civil, dos movimentos sociais. Então, quando eu estou falando agora, a construção do Fundeb, ela foi uma articulação entre o que acontecia na Câmara, as audiências, as minutas que a deputada Dorinha ia propondo, e uma condução lá no Senado, em paralelo com o relator, senador Flávio Arnes. A existência de projetos de PEC, lá também no Senado, que eram mais vigorosos, tensionaram e puxaram o projeto de lei na formulação da Dorinha, de tal maneira que ele já saiu de lá uma coisa mais, vamos chamar assim, palatável para os nossos interesses. Então, o que eu estou aqui afirmando, leitura pessoal, é: o senador Randolph Rodrigues pegou o projeto da professora Dorinha e incluiu um parâmetro que é vital para a gente. E, ao fazer isso, ele traz uma polarização, ele puxa um tensionamento para a inclusão do custo aluno-qualidade. Eu acho que só por isso já terá valido esse esforço do senador Randolph. Então, eu penso que nós devemos trabalhar no sentido da construção conjunta, Câmara e Senado, que deu super certo, tá bem? E nesta construção conjunta, o senador Randolph fez um papel importante, que foi incorporar o custo aluno-qualidade na formulação do projeto de lei, como ele será votado neste ano. Tá bem? Eu acho que fico por aqui. Obrigado, e depois a gente volta a conversar. Vamos voltar, sim, com certeza, Bodião, porque tem muita coisa aí para a gente retomar, né? E agora a gente segue ouvindo a queridíssima professora Jesus Araújo. Eu vou reapresentar porque, né, a gente teve uma queda no canal do YouTube. Então, a professora Jesus, que compõe o Comitê Diretivo do MIEI, representando a região Nordeste, é uma ativista na área da educação infantil, engajada aí no Fórum da Educação Infantil do Ceará, sócia do SEDECA, que vem incansavelmente encampando ações e movimentos em prol da infância. Professora Jesus, nós temos um desafio, né, discutindo aí financiamento, reorganização e planejamento de espaços e materiais, essa infraestrutura tão importante na educação infantil, na creche, por todas essas questões que o professor Bodião levanta, a gente tem uma tarefa, portanto, minuciosa para dar conta, né, com a inclusão da creche, e considerando principalmente aquilo que esse momento histórico da pandemia do Covid-19 também nos traz e nos alerta a pensar nesses espaços. Então, professora, com você, né, novíssima, linda, a palavra. Muito obrigada, Núbia. Agora não, né? Muito obrigada, Núbia. Eu aproveito a oportunidade já de antemão para cumprimentar a todos, para dar uma boa noite, bastante afetivo, e como diz a Fernanda Leal, nossa companheira, a afetividade é também revolucionária nesses tempos magros que estamos vivendo. Agradecer especialmente o convite para estar dialogando sobre a temática que é tão cara, tão importante para toda a educação brasileira, e é um orgulho também e uma satisfação estar nessa mesa com o professor Bodião, mas eu acrescento algo, que é a responsabilidade grande de quem sabe muito e com quem eu aprendo todos os dias. Então, é assim que eu vou
estou me sentindo nessa mesa, mas também muito grata pela oportunidade. Agradecer também a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e podendo contribuir daqui a pouco com a continuidade do debate. A educação não é de hoje que a gente vem em luta. Na verdade, a educação pública deste país, a educação como um todo, especialmente a pública, ela tem uma luta de muitos anos e uma luta permanente. Uma luta que é pela garantia do direito e não pelos privilégios, como diz essa faixa desses garotos que aqui estão num grande movimento pela educação. E, ao mesmo tempo, uma educação não é qualquer educação, mas é uma educação que seja de qualidade para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que dela necessitarem. Essa luta do Fundeb, por um Fundeb para valer, ela não é de hoje. O Bodião, inclusive, já falou no início, se eu não me engano, foi entre 2006 e 2007 que ela se inicia, logo após a existência do Fundeb, aliás, a existência do Fundef, que marcava um avanço, mas um meio avanço, porque, na verdade, os recursos eram destinados tão somente ao ensino fundamental. E a educação básica, como o próprio nome está dizendo, ela tem 3 etapas: a educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio. E aí, desde esse tempo que a gente briga para ter, de fato, não apenas um Fundef, mas ter um Fundeb, e não qualquer Fundeb, mas um Fundeb para valer, inclusive com todos esses elementos que o Bodião acabou de falar. Então, essa é uma luta permanente de vários segmentos da sociedade, vários movimentos sindicais, da campanha, do SEDECA, do MIEIB, com o qual eu estou, nesse momento, bastante ligada, além da Frente Nordeste, e algo que extrapolou não somente aos profissionais da educação, mas a famílias e as próprias crianças e os adolescentes, como vocês vão poder ver nessas fotos. Quando se luta o Fundeb para valer, é um Fundeb, como eu acabei de dizer, que tenha um investimento para todas as etapas da educação básica. No entanto, a creche, mesmo com com um Fundeb que se propunha para a educação básica, ele deixava de fora a creche, ou seja, a educação que desde a LDB de 1996, que está posta, que é educação infantil em creches e pré-escolas para as crianças atualmente, de 0 a 5 anos. Eu trouxe como exemplo desses grandes movimentos, dessas grandes lutas, o movimento Fraldas Pintadas, que foi uma grande articulação existente no país inteiro, articulada pela campanha, mas também muito pelo movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, que dizia o que essas crianças estão trazendo aqui, que elas não podem ficar de fora, elas não podem ser excluídas. Nessas fotos que vocês estão vendo aqui, são crianças, famílias, professores, escrevendo cartas para mandar para a Câmara dos Deputados e para o Senado, fazendo as suas reivindicações, que no final era para dizer que precisavam ter, de fato, os recursos para a creche, que a creche é educação. E aqui é num grande movimento, onde estão também as crianças, os adultos, professores, na rua, porque esse não é o Fundeb, ou seja, o financiamento, o Fundeb para valer, não é algo particular, estritamente do sistema educacional, ele é da sociedade brasileira.
tentando ir não incumprir essa história, que é uma história muito grande, inclusive com o apoio da campanha, teve uma carreata em Brasília, que foi a carreata dos bebês, onde eles apareciam em carrinhos, os bebês e suas famílias e os profissionais da educação, numa grande luta em defesa da creche no Fundeb. O Bodião, ele já falou, por exemplo, no caso do Fundeb, para valer, conseguido a duras penas, a muita luta de muitos anos, com a atual emenda constitucional, ele já traz inúmeros avanços. Avanços dentro do que se pôde avançar, não era dentro do desejado. E aí tem a permanência do Fundeb, ou seja, a própria constitucionalização dele, o pagamento de salários de profissionais da educação, que deixa de ser tão somente para o magistério e passa a ser para todos os profissionais da instituição educação, da instituição escola e, portanto, de creches e pré-escola. Tem algo que é muito importante, que são, dentro desse avanço, que são os 15% de recurso para custeio e investimento em rede escolar, onde aí entra creche e pré-escola. O repasse da União, a complementação da União, passa de 10% para 23%, como que o Bodião já falou, a inclusão do custo aluno-qualidade, que agora vamos enfrentar uma nova luta para que ele se torne, para que ele seja materializado no cotidiano e no chão das escolas e das instituições de educação infantil. Mas aí eu quero destacar esse aspecto aqui, que é como está distribuído o fundo da educação básica brasileira, que é quando traz 10%, 10,5% para as redes municipais, para que não atingiram o valor mínimo definido nacionalmente por estados e pelos estados e pelo Distrito Federal, e aí, cada vez, eles têm direito a esse repasse de 10,5%. O que é que está posto? É que todas as vezes que... aliás, deixa eu refazer. Que desses 10,5%, 50% deles, que é o valor do valor aluno ano total, o VAAT, ele deve ser investido em educação infantil. Isso significa um recurso novo, um recurso que eu trazendo, por exemplo, vai incidir especialmente na questão do acesso à creche. E a gente está dizendo o tempo inteiro que é acesso, permanência e com qualidade, não é qualquer acesso. Em 2016, se eu pegar aqui a meta 1 do Plano Nacional de Educação Infantil, do Plano Nacional, que a meta 1 é da educação infantil, ele traz que em 2016 se encerra o prazo para a universalização da pré-escola. O que nós já chegamos a 89%, 90% desse atendimento. Ainda não chegamos ao 100%, ou seja, ainda tem alguma caminhada de acesso a ser realizada, mas estamos bem melhor do que com as crianças de 0 a 3 anos em creches, tendo em vista que o que conseguimos foi em torno de 33% das suas matrículas, né? Destacar ainda nesse aspecto que o acesso, a permanência e a qualidade, que tanto a gente tem brigado por ela, não é só acesso, não é só a permanência, mas é uma permanência com qualidade, ele está posto desde a Constituição Federal de 88, assim como os parâmetros não são nem os indicadores, mas ele anuncia a necessidade de definição de um padrão de qualidade. E aí, essa luta, ela é permanente e ela continua.
E agora, nesse momento, como o Bodião, inclusive, já falou, é o momento da regulamentação. Esse é o grande, todos os momentos são importantes, porque sem os anteriores não chegaríamos à regulamentação. No entanto, é nesse momento que a gente vai fazer valer as nossas intenções e o que foi aprovado até agora com a emenda constitucional na Câmara dos Deputados e no Senado. Alguns pontos de atenção, e aí eu vou trazer os pontos de atenção em relação ao PL da professora Dorinha, já que eu ainda não tive acesso ao PL do senador Randolph, esse que o professor Bodião traz agora, que é bem fresquinho, foi anunciado, se não me engano, a partir de ontem. Então, os recursos públicos, eles destinados à educação como um todo, e aí eu estou recortando para a educação infantil, eles deverão ser utilizados por instituições públicas. Mas lá no artigo 7º, no parágrafo 1º, ele vem dizendo, o Bodião, inclusive, já falou um pouco sobre, já anunciou isso, que admite-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos, essa distribuição a instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público. Mas aí ele diz para quem? Para a creche, ou seja, para as crianças de 0 a 3 anos, para a pré-escola, a partir por um período de 6 anos. Então, o que a gente vê sobre isso? É que isso aqui vem em desacordo a uma luta que é permanente e que os recursos públicos não devem ser esvaídos da educação pública para a educação privada. E aí, nesse sentido, só para ilustrar, foi numa live que eu assisti com o professor Bodião e a Sumica, do fórum da campanha do Comitê do Espírito Santo, onde ela traz alguns percentuais de matrículas do ano de 1919 em todos os municípios brasileiros. E aí, na instância federal, o atendimento é de 0,8%, na municipal, 48,1%, na estadual, 32%, na privada, atentem bem, na privada conveniada, 2%, na privada sem fins lucrativos, 2,1%, e na privada com fins lucrativos, 14,9%. Se a gente pegar esses percentuais das instituições privadas, a gente chega a um percentual de 19%, o que se constitui num campo de disputa ferrenho entre as instituições privadas e as redes públicas de ensino. O Fórum de Educação Infantil participou de uma pesquisa de creches conveniadas em Fortaleza, mas e o que ela traz? Somente alguns poucos dados. Por exemplo, a grande maioria das instituições conveniadas, elas são precárias na sua estrutura, elas não têm parquinho, não têm tanque de areia para as crianças brincarem. Os espaços externos são praticamente inexistentes, as crianças ficam confinadas, essa é a situação mesmo, em salas, nem sempre, aliás, em salas geralmente pequenas, portanto, não são amplas, e sem brinquedos, sem jogos ou materiais pedagógicos que sejam adequados, seja para a creche, seja para a pré-escola, quando essas instituições atendem a essa faixa etária. E, vejam só, existem 7 mil crianças que estão nessas instituições precarizadas, tanto a precarização do ponto de vista estrutural, do ponto de vista dos materiais pedagógicos, mas também do ponto de vista salarial e, por vezes, da formação,
porque enquanto nas instituições patrimoniais os profissionais são concursados e têm uma formação específica em pedagogia, embora a formação das conveniadas tenha um nível superior, mas nem sempre é formação específica em pedagogia. Bom, um outro ponto que eu trago, um ponto de atenção, são os fatores de ponderação na educação infantil, que eles precisam ser revistos, como o Bodião colocou, o que determina esses fatores de ponderação para a educação infantil. No caso, ele é 30% a menos só do que do ensino fundamental, quer dizer, quando se sabe que as especificidades existentes para fazer uma boa educação e uma educação com qualidade, seja em creche ou pré-escola, existe um maior investimento, especialmente quando das creches a partir dos bebês. Um outro aspecto a ser tratado é a questão dessa subvinculação, os recursos vinculados à educação infantil, que não podem ser definidos a partir dos resultados de aprendizagem, assim como aparece no PL da professora Dorinha, e como diz a representante Ana Lu, a representante da Fineduca, que onde tem o VAR, que possivelmente sejam os indicadores trazidos pelo IDEB, muitas vezes apenas com indicadores de aprendizagem e não considerando outros elementos que são necessários. Por outro lado, a gente precisa garantir uma avaliação, que os indicadores sejam definidos a partir de uma avaliação em contexto, onde as condições da instituição, o salário dos profissionais, as condições de trabalho que vão definir que deveriam, pelo menos, definir esses indicadores. É assim que trata a avaliação na educação infantil até o momento. O SINAEB, que é o Sistema Nacional de Educação Básica, ele foi aprovado em 2016 e, no mesmo ano, ele foi revogado pelo governo. E aí, o que é que a gente lamenta profundamente e acha que ele precisa ser retomado? É porque ele trazia os indicadores de qualidade, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental. Lembrando que os indicadores de qualidade, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, foram propostos o do ensino fundamental pela ação educativa, organizados por profissionais especialistas na área, assim como os indicadores de qualidade da educação infantil, que foram organizados, amplamente debatidos com esse Brasil inteiro, com pesquisadores, estudiosos e militantes da educação infantil, e que eles estão aí definidos, mas a gente corre sério risco de não serem considerados na hora da definição dos indicadores da subvinculação desses recursos que vão para a educação infantil. O CAC, que está aí, e assim, o que é que a gente está chamando a atenção do CAC? Eu não vou aqui ficar me reportando, quanto o Bodião já falou, penso que o PL que traz o Randolph nos contempla, pelo menos na perspectiva de trazer já quais são os insumos e o que é que caracteriza os insumos para um CAC, para o custo aluno qualidade, mas também precisa, e está dentro do CAC, a questão de que ele nos possibilita rever as especificidades existentes na primeira etapa da educação básica, em creches e
pré-escolas. Então, é claro que nós somos defensoras dele e gostamos por demais que ele seja contemplado, e ele precisa ser contemplado na regulamentação. Quando a gente vai pensar na infraestrutura das instituições de educação infantil, ou seja, quando a gente vai pensar os espaços, os ambientes e os materiais, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar nas concepções que a gente traz da educação infantil, nas questões, nas concepções que a gente traz da garantia do direito humano e nas condições e nas concepções de criança e infância, especialmente como sujeito de direitos, de um direito humano, no caso, um direito fundamental, que é o da educação infantil, e que é, por demais, diferente da dádiva de uma instituição que tenha como princípio a dádiva e a benevolência. Para esta última, qualquer instituição serve, qualquer material serve. Não é o caso de quem acredita que a educação infantil é um direito humano e que precisa ser respeitado. Nesse sentido, eu trouxe aqui alguns elementos que compõem essa estrutura de boa qualidade. Eu trouxe apenas alguns. Tipo, é necessário, especialmente, uma sala para repouso com espaçamento entre as crianças. Se forem para os bebês, é necessário fraldário, lactário, um solário, porque as crianças precisam tomar banho de sol. Se não for assim, eles precisam ter espaços externos, um ambiente para as mães que ainda amamentam seus filhos fazerem um aleitamento, salas de atividades diversas que sejam espaçosas e com ambientes destinados a atividades diversas necessárias à criança. Banheiros com sanitário, com lavatório, com chuveiro, local para higienização, portas com integração entre as salas para facilitar o trabalho das professoras, dos profissionais da educação, assim como a estética dessa instituição, além de uns jardins belos, de ambientes que sejam adequados para que essas crianças, porque a educação infantil, ela não se dá tão somente nas salas de referência, mas em todos os ambientes institucionais. Alguns materiais, olha, eu anuncio que eu estou concluindo, tá? Alguns materiais necessários, como berços, porque se tem algum bebê, pode ser que ainda precise de berço, alguns colchonetes, cobertas, lençóis, travesseiros, almofadas, fraldas, que na educação infantil é um insumo super necessário, material de higiene, bancada para troca de fraldas, no caso dos bebês que ainda utilizam, bancadas e prateleiras para acomodar os materiais de higiene, as roupas, os brinquedos, assim como os materiais utilizados pelas crianças, e um ambiente para refeição, porque também um ambiente de educação e cuidado, a cadeira de amamentação, utensílios domésticos, brinquedos variados, livros de educação, de literatura infantil, espelho, material variado utilizados pelas crianças e pelas professoras. É claro que tem muito mais aqui, e eu sugiro que quem deseja aprofundar, procure os parâmetros de infraestrutura e de qualidade existentes, já publicados. Por fim, eu trago algumas recomendações que se somam ao que o Bodião traz, que é a mobilização permanente pela regulamentação do Fundeb para valer, o estabelecimento de uma agenda de discussão permanente de todas essas questões de definição de indicadores e que já foram postas, como estamos em tempos de eleição para prefeitos e vereadores, a formulação de carta compromisso, especialmente aos prefeituráveis, porque são do poder executivo. E, por fim, e não por último, a taxação
das grandes fortunas, a reforma tributária, a criação de um sistema nacional de educação e a efetivação de um plano nacional de educação que está aí, mas na prática ainda não saiu do papel. Muito obrigada pela atenção. Professora Jesus, a gente, né, sabe da quantidade de questões que precisam ser levantadas, dada a importância, né, desse diálogo que a gente vem tendo. Então, de fato, a gente entende, né, esse tempo que você utilizou a mais por ser necessário. E aí a gente vai começar, portanto, as perguntas, né? Nós temos uma pergunta e eu tenho algumas questões também para a gente retomar as falas. Primeiro, professor Godião, né? Você faz uma provocação inicial para nós e vai dizer assim, olha, o que é legislado é de fato o que fica, né? E vai fazer uma distinção sobre essa participação da sociedade civil e diz assim, olha, é movimento social. Ou a gente tem esse movimento social em cada território, ou a gente não vai, né, encontrar força para construir a regulamentação, né, que é esse passo após toda essa aprovação que a gente tem no Fundeb. Então, na sua, né, experiência, militando na campanha nacional, do Fundeb e tal, como é que se aponta isso? Quais são os caminhos, né, que os coletivos, que essas forças dos movimentos precisam assumir em cada território para que a gente não deixe amornar esse passo que a gente considera que tem um passo positivo dado agora em 2020, mas que ainda falta as amarras, né? A gente teve uma experiência aí anos atrás, quando na época da elaboração do Plano Nacional de Educação, a gente tinha um Plano Nacional da Sociedade Civil, lembro que foi um movimento que amarrou, inclusive, exatamente as questões relacionadas ao financiamento. Né? Se falava lá das metas a serem atingidas no Plano Nacional, no primeiro Plano Nacional lá atrás, e amarrava exatamente o financiamento das metas. E a gente foi suplantado, né, esse Plano Nacional da Sociedade Civil pelo Plano Nacional do MEC, né? Então, a gente teve já um movimento. Então, é preciso que a gente atente, né, para todo o processo de regulamentação. E aí você vai trazer essa questão do valor, né, que vai entrar na baila da definição dos indicadores. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa responsabilidade que nós temos enquanto coletivo. Tem mais duas perguntas eu posso fazer e a gente acumula? Pode ser? Pronto. Ok. Pronto. Tem outra questão, e aí vale para a professora Jesus também, professor Godião, professora Jesus. Essa semana foi adiada a entrega do relatório do senador Márcio Bittar, do MDB, que foi um chamado PEC, o Pacto Federativo, e a proposta do orçamento para 2021. Ele sugere o fim da vinculação dos recursos para a educação. Essa não é uma questão contraditória com a aprovação recente do Fundeb, que a gente está considerando que é positivo, que foi um passo de qualidade, né? O Bittar diz que sim. E ele afirma agora, né, é hora de discutir o conjunto. Então, ele afirma que o problema da educação não é financiamento. Você pode comentar sobre isso? Outra questão, ou a gente deixa, pode ser? A gente deixa a outra para daqui a pouquinho? Tá bom, pode ser. Pode ser. Okay. E para a professora Jesus, a professora Jesus traz para nós a necessidade da avaliação de contexto, né? Porque quando a gente vai tratar da questão da qualidade, né,
desse valor que precisa estar na qualidade, a educação infantil, e em específico a creche, né, com tantas especificidades, nos traz uma preocupação grande, né? Então, professora, a gente gostaria que a senhora desse uma explanada sobre essa avaliação de contexto, né, e um pouco de apontar para nós, lógico que você já trouxe na sua apresentação os principais pontos, eu vou dizer, polêmicos, né, para a gente estar atento, mas como isso se reflete no desafio de cada educador e educadora nos movimentos em seus territórios. Ok? Eu, então? Vamos sim, vamos Começa, trabalhar Bodião. com 5 minutos. Vou tentar. Jesus tá fala para mim tranquilo? porque começa pelos mais velhos. É, Jesus, por isso foi para mim. Tá certo. Bom. Igualmente, nós somos da mesma idade, Bodião. Tá bom. Você me fez 2 perguntas, eu vou tentar ser sintético sem ser telegráfico, né? Primeira coisa, não nos surpreende que no atual relatório do que está se chamando a PEC do Pacto Federativo apareça a proposta de fim da desvinculação dos recursos da União. Saúde, educação e assistência, tá bem? Não podemos nos esquecer que Paulo Guedes, mesmo antes de ser ministro, já anunciava esta sua intenção. Vez por outra, ele tem feito esta, vamos chamar assim, ameaça. Então, isso está, vamos chamar assim, pairando esta guilhotina sobre a nossa cabeça desde o tempo em que o Bolsonaro assumiu, tá bem? Agora, como é que nós vamos nos defender em relação a isso vai depender da nossa capacidade de articulação e mobilização, né? Você falou assim, o discurso é que nós investimos o suficiente, o que nos falta é gestão. Esta é um mantra que é repetido na gestão brasileira desde a época do Fernando Henrique, né? Isso nós herdamos do Fernando Henrique. O dinheiro nós temos, o que falta é gestão. Não é verdade. Todas as pessoas que sabem fazer contas, e eles sabem fazer contas, sabem que isso não é verdade. Há, no geral, uma comparação falaciosa, e quem faz sabe disso, é que nós investimos mais ou menos o mesmo percentual do PIB em educação que os Estados Unidos. É verdade, né? Nós investimos 4,5%, 5%, já chegamos a investir um pouco mais de 5%. Tá bom. Então é a mesma coisa, por que vocês estão reclamando? Porém, o PIB dos Estados Unidos é 3 vezes maior do que é o PIB do Brasil. E nós não temos uma população dos Estados Unidos 3 vezes maior do que a nossa, né? Então, quando a gente compara o PIB per capita, quanto é que a gente investe por aluno, quantos países investem, este número é internacional, ele é feito usando o que se chama paridade do poder de compra, em que ele, vamos chamar assim, normatiza o valor, não pelo dólar, mas pelo que aquilo representa de compra naquele país, e nós, comparado com quaisquer países da Europa, por exemplo, investimos metade, às vezes 1/3. Então, não é verdade que nós investimos o suficiente, e o nosso problema não é só gestão. Pode ser que nós tenhamos problema de gestão, mas falta dinheiro. Isso não há dúvida nenhuma. Com relação à outra pergunta, você passeou bastante no tempo. Você foi lá na formulação do Plano Nacional de Educação de 2001. Ele havia na proposição, a LDB é de 1996, na promulgação da LDB, dizia, em 1 ano, o governo tem que apresentar um projeto de Plano Nacional de Educação. A sociedade civil fez antes. A sociedade civil apresentou antes. O deputado Ivan Valente, naquele momento, apresentou um projeto que era da sociedade civil, e, como você falou, houve uma disputa entre o projeto da sociedade civil e do governo, Fernando Henrique. E, naquele momento, prevaleceu o projeto do Fernando Henrique. É importante que fique claro, o projeto do Plano Nacional de Educação, promulgado em 2001, ele teve 9 vetos do Fernando Henrique. Não é nem que o que foi promulgado foi o que veio da Assembleia, da Câmara, do Congresso. O Fernando Henrique colocou 9 vetos. Todos os que representavam algum tipo de recursos da União foram vetados pelo Fernando Henrique.
o mais visível deles era aquele que propunha que nós aumentássemos o percentual dos investimentos, percentual do PIB em investimentos em educação. Desgraçadamente, quando nós fomos trabalhar no Plano Nacional de 2014, como decorrência da CONAI de 2010, nós também tivemos um embate importante para garantir que no Plano Nacional de Educação nós tivéssemos como meta 20 a meta de investirmos 10% do PIB em educação, tá bem? O que eu quero dizer a você? Acho que há uma diferença grande na conjuntura social e econômica e política do que fora o tempo da formulação do PNE do Fernando Henrique, do PNE Lula-Dilma, porque ele foi proposto no governo Lula, mas ele foi aprovado no governo Dilma, 2014, e a atual circunstância, né? Hoje nós temos uma conjuntura política e econômica muito diferente. Por outro lado, a experiência que a campanha nacional pelo direito à educação acumulou neste período, penso que é a nossa grande arma para a nossa incidência nesse momento. E aí eu caminho para o fim. Qual é a estratégia que eu vou considerar como uma estratégia vencedora? Porque foi a mesma estratégia usada em 2006 para a PEC que definiu o Fundeb, e foi usada neste momento para a promulgação da PEC, ou da Emenda Constitucional 108, que instituiu o Fundeb. A ação da campanha se baseou em todos esses dois grandes movimentos em 3 ações, que é produção de conteúdo, mobilização e lobby. Nenhum deles se mantém com consistência sozinho. Não adianta eu produzir documentos, eu produzir teses, eu produzir manifestos, cartas, declarações, artigos. Isso sozinho não muda a opinião do deputado. Por outro lado, se eu tiver esses documentos, eu tenho um elemento muito importante na hora de fazer lobby com o deputado. Eu suponho que esta proposição, que está assinada pelo Randolph, teve a mão de gente de fora, da sociedade civil. Mas só a sociedade civil fazendo lobby é pouco. Quando é que o lobby ganha consistência? Quando ele tem por trás um alto grau de mobilização. Então, eu penso que a nossa estratégia para enfrentar tanto a emenda constitucional do Pacto Federativo, quanto a formulação da lei do Fundeb, é mantermos a articulação, produção de conteúdos, mobilização da sociedade civil e lobby no parlamento. Eu acho que essa tríade é a nossa grande arma que permite avançar e consolidar ganhos políticos importantes. Então, quando se trata... eu acho que o Bodião ele é muito feliz quando fala da continuidade desse processo de continuação da mobilização, a mobilização da sociedade, porque, como diz o Daniel, nunca que a sociedade falou tanto no CAC e o que é que ele significa para a educação brasileira. Então, isso significa, por exemplo, que valeu esse tanto de tempo que se fala em CAC no meio da rua e qual a importância que ele tem para uma educação de qualidade para a população brasileira, para a educação dos brasileiros. Então, eu acho que isso é um ponto super importante. Os fatores de ponderação, e aí eu ouvi, inclusive, uma fala do Salomão, onde ele coloca o quanto, por exemplo, nós estamos sem muitos elementos, pelo menos a partir do PL da professora Dorinha, para a regulamentação dos 50% que são destinados a mais para a educação infantil. Então, eu imagino que, com todo esse engodo da gente não ter muitos elementos que definam na PL o que é que significa o indicador de gestão, de uma boa gestão, o indicador
O que é que diz? O que é esse indicador que fala das condições socioeconômicas das crianças e dos estudantes e outros tantos que tem por aí. O poder de arrecadação dos municípios e do Estado. Então, eu acho que a gente precisa se debruçar para estudar. E, além disso, se associar muito fortemente para estar junto com a campanha, e o MIEB já faz parte, inclusive, do comitê diretivo da campanha, portanto, ele está lá, mas o que eu digo é que essa discussão precisa extrapolar para ir para os estados e para ir para a rua, que é para a gente poder ter a adesão da população, que é tão necessária. Uma outra questão, quando traz a questão do CAC, que é super importante, inclusive para a educação infantil, porque é com ele que a gente vai poder garantir os insumos necessários para uma educação infantil de boa qualidade, seja para a manutenção do atendimento das crianças, seja para o atendimento dos profissionais da educação, seja na formação, seja no salário, assim como no número de crianças por turma, por exemplo. Isso tudo tem que vir nesses indicadores e nesses contextos. Quando se trata da avaliação de contexto, o principal não é uma avaliação de aprendizagem por mérito, mas no caso da educação infantil, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento integral, articulado com a educação e o cuidado, que é a função essencial na creche e na pré-escola. Um outro aspecto dessa avaliação é que o que se avalia na avaliação em contexto são as condições de trabalho dos profissionais da educação, são as condições de atendimento, portanto, desde a infraestrutura, desde aos materiais, desde ao que é próprio e específico da educação infantil e que tem uma implicação direta no trabalho que é desenvolvido, no trabalho pedagógico, social e pedagógico, vamos dizer assim, psicológico, que é afetivo, que é desenvolvido pelas professoras e pelos educadores que compõem a escola, porque o porteiro é um educador, a cozinheira é uma educadora, ela precisa de formação, e ela precisa estar em diálogo permanente para que ela também possa saber a que vem o trabalho dela, já que é um trabalho tão importante que não se vive, que uma escola também não vive, uma instituição de educação infantil não vive sem ele. Então, é isso. E tem material já, só para finalizar, que eu sei que já acabou meus 5 minutos, mas tem material produzido, inclusive, pela professora Catarina, pela professora Ângela Coutinho, da Universidade do Paraná, e outras mais. A Lívia, saiu agora um documento que é pela Patrícia Corsino, e aí tem uma literatura para a gente se aprofundar no que diz a avaliação em contexto, que a gente deve procurá-la. Maravilha, ainda temos 2 questões, mas eu vou chamar para fazer parte da nossa sala, da nossa conversa, nesse momento, né, de discussão, a nossa caríssima professora Ana Mello, que coordena a Frente Nordeste, para estar conosco nesse momento. Boa noite, professora Ana. A gente já havia dito que seria necessário demais a sua participação para falar um pouco conosco sobre a importância da Frente Nordeste. Mas eu ainda vou fazer 2 perguntinhas que estão no chat lá do YouTube. Algumas pessoas deixaram para que a gente falasse um pouquinho, aí eu vou deixar para os 2 e depois a gente chama para que você faça a sua contribuição também aqui conosco.
Bom, uma das perguntas diz assim: nos processos de pesquisa do Fundeb, vocês visualizam uma agenda de trabalho para os movimentos sociais, no sentido de identificar os pontos de debate, incidência prioritários, né? Aqueles que a gente vai precisar dar conta a partir de agora, né? Outra questão. Eu acho que o microfone dela travou, Ana. Eu acredito que sim. Deu uma falha? Deu. Deu, né? O sistema deu uma falha. Então, o primeiro ponto, todo mundo, né, teve acesso. A segunda questão é que eles gostariam de retomar a discussão sobre o Fundeb e como as escolas do campo, né, como o Bodião pode falar um pouco aí, como ficaria esse financiamento para essas escolas, né, dada a especificidade, como é que isso andaria? Bom, com relação às escolas do campo, é razoavelmente fácil responder. Não sei se vai ser tão fácil assim equacionar e ganhar. Do ponto de vista do funcionamento hoje, ela é ponderada, ela tem um percentual, um índice que é maior do que aquele para as escolas rurais. O problema é que o índice atual, ele é absolutamente aleatório, não tem nenhuma consistência, né? E ele oscila entre 30% a mais ou entre 30% a mais e 30% a menos daquele valor que é o valor de referência. Ensino fundamental, anos iniciais das escolas urbanas. Então, hoje a escola do campo, ela recebe 30% a mais do que o valor de referência que é o da escola urbana. Nos atuais, vamos chamar assim, desenhos, esta formatação continua. Se nós evoluirmos, e isso deve ser feito em 2 anos, para a definição de novos indicadores, isso tudo estará em disputa. Então, como ficará o financiamento da educação do campo? Estará em disputa na definição desses indicadores, sobretudo aqueles que dizem respeito ao VAAT, porque o VAAR para a Dorinha, VAAE para o Randolph, né, vai ser outra disputa, porque depende do indicador de resultado ou indicador socioeconômico, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção é que, para nós, há uma solução muito simples para essa questão, que é o custo-aluno-qualidade. O custo-aluno-qualidade, ele vai dizer, vamos listar, quais são as especificidades de uma escola do campo. O número de estudantes de uma escola do campo é diferente do número de estudantes de uma escola urbana. Os equipamentos que eu preciso para uma escola do campo talvez sejam mais ou menos os mesmos. Biblioteca, internet, laboratório. O que eu estou querendo dizer a você é que a especificidade, seja para a escola do campo, para a escola indígena, para a escola quilombola, ribeirinho, para a educação infantil, creche, pré-escola, tempo integral, tempo parcial, ela é definida pelo rol daquilo que são as especificidades demandadas por aquela modalidade, por aquela etapa, por aquele segmento, por aquela escola específica. Então, nesse sentido, o custo-aluno-qualidade quantifica o que é de diferente e mais para uma escola do campo, que não será mais a partir de um índice que eu chamo de artificial, como é o de hoje, 30% a mais. Jesus responde a outra? Pois é, pode. Não, pode passar. Bom, eu acho que com relação a qual é a nossa agenda, eu penso que é uma síntese do que aquilo nós trouxemos aqui. Do meu ponto de vista, os grandes embates são para defender o custo-aluno-qualidade na formulação. É importante que deixe claro, na formulação em que ele já fora homologado no Conselho Nacional de Educação. O custo-aluno-qualidade que está proposto pela campanha, ele aparece num livro escrito pela Denise Carreira e pelo professor Marcelino, José Marcelino de Rezende Pinto,
ele se transformou num parecer, em 2010, do Conselho Nacional de Educação. Então, se a gente conseguir transformar em lei aquilo que é o parecer do próprio Conselho Nacional de Educação, nós teremos, vamos chamar assim, avançado muito na formulação e no equacionamento de uma possibilidade de educação de qualidade. Então, quais são as agendas? Custo aluno-qualidade, para mim é uma agenda importantíssima. Sistema híbrido, aumentar sempre que possível aquele valor do VAT, que é mínimo, e a definição dos critérios. Para mim, nossas demandas estariam acolhidas se os critérios estivessem assentados na lógica do custo aluno-qualidade, como propõe o projeto de lei do senador Randolph. E, por fim, resistir para que a gente não perca os 70% da subvinculação dos recursos para pagamento dos profissionais da educação. E as estratégias são as que eu assinalei antes: mobilização, lobby e produção de material de conteúdo. Isso, Bodião, me sinto perfeitamente contemplada com a sua resposta. Muito obrigada. É isso, vocês apontam questões importantes, né? O professor Bodião fecha a sua síntese propositiva, nos dizendo que precisamos ter conteúdo para o debate, a gente precisa conhecer o material, a gente precisa se informar, então todo mundo tem que estar atento para todos os documentos, projetos de lei que estão sendo veiculados agora. Segundo ponto, mobilização, então descansar nunca, a gente tem que sair mesmo, não é, das cavernas e cuidar. E esse lobby mesmo, né? Não é nem sair, é não sair da trincheira. Nós estávamos até ontem para a PEC e agora voltamos para a trincheira para o projeto de lei. Isso mesmo, o lobby no parlamento, né? E a professora Jesus diz assim: a gente precisa chegar à rua, não dá para a gente ficar só, né, nessa discussão somente. E aí eu penso que a gente precisa fazer uma conversa sobre somente a questão do WhatsApp, etc., as redes sociais, que tem o seu peso, né? Mas a gente também precisa desse movimento, talvez, engajador, né? Esse movimento que puxa a gente para convencer também outras pessoas que a força coletiva ainda é um caminho forte, só que não pode ser uma força coletiva sem conhecer, sem ter conteúdo para o debate. E aí eu queria convidar a Ana Mello, que coordena esse coletivo da Frente Nordeste Criança, para falar um pouquinho para nós, né, nessa linha, Ana, de desafios que a gente tem, né, para se falar para nós aí sobre a Frente Nordeste Criança. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, Núbia, a sua mediação, o trabalho. São 21h30 da noite, Alia, Bodião, Jesus, quer dizer, somos militantes. Dá um aviso aí que vai ter lobby, vai ter produção, porque a gente está fazendo isso há muitos anos, e vai ter, Bodião, o que vocês dois falaram muito, a gente enfrenta debate e ainda com honestidade intelectual. Coisa que o inimigo não sabe fazer, gente. Né? A gente não constrói nossos argumentos com fake news. Estamos aqui estudando. E, nesse sentido, foi maravilhoso, pelo menos para mim. Aprendi muito, eu sei que as 50 pessoas, eu sempre brinco assim, Bodião, e Jesus está acostumada. A gente faz essas reuniões à noite, depois de muito trabalho. Então, vem 30, vem 40. Quem já deu aula à noite sabe que 30, 40 alunos, puxa, eu me enchia de energia. Então, vocês hoje encheram a gente de energia. Eu saio assim... Eu sempre fui lutadora, mas eu saio com muita vontade de pensar, já divulgar os próximos passos. A gente já tinha, né, Jesus, pensado nas cartas compromissos. Todo mundo dessa frente, Bodião, que para você que não conhece, todo mundo milita muito. Então,
todos os estados representados. Aqui não tem só educação infantil, eu quero fazer esse destaque, né? Falamos mais, até porque é uma bancada de cearense e de Sergipe, Ceará, representando todo o Nordeste, e quero dizer que eu adoro pensar que o Nordeste, a gente do Sul, gente, está muito grata a vocês de poder dar esperança, sabe aquela coisa do David Harvey, Bodião? Quer dizer, construir espaço de esperança. Bora lá construir, porque a extrema-direita não está deixando, eles chegaram num ataque que é brutal, né? Então, noites como essa, eu acho que inspira muito os 40, os 30 que passaram por aqui, traz para a gente muita vontade de ler o que vocês citaram, pelo menos no meu caso. Eu acho que a gente tem que pensar, como a Núbia falou, e tem aqueles avisos clássicos para terminar, tá, Núbia? Porque senão a gente vai até as 10 horas da noite aqui e não dá, né? Está todo mundo precisando descansar. Nós estamos já na 10ª reunião nossa, webinária. A próxima, nós vamos discutir direitos fundamentais das crianças com deficientes, transtornos globais e altas habilidades. Como tudo foi colocado à vista nessa pandemia, esse debate vai ser bastante importante. Também para se fazer uma costura, não só com os cadernos de direito, mas com o debate de hoje. É fundamental a Fundeb passar com K, que eu acho que todo mundo se convence, mas quando a gente entra em debates particulares, como esse dos direitos dessas crianças, a gente vê a diferença, ou quando a gente anda pelo Brasil, precisamos lembrar, todo mundo cita Sobral, né, gente, né, Bodião? O Brasil tem ainda 58% de escolas sem água e esgoto. O Brasil tem 5.530, 40 municípios. É uma loucura esse país. Nós precisamos militar para a nossa geração aqui, eu digo que até morrer, e as pessoas que estão aí assistindo, que são os jovens, queridos estudantes, a gente precisa dessa juventude, muito, que tem muita briga pela frente num país continental, cheio de contradição. E, evidentemente, que a extrema-direita também sabe, alguém disse nas diferentes lives que a gente fez, a extrema-direita, ela começa a inventar história como que é o Bitter agora, né? Pauta de novo, aí a gente manda 1000 e-mails e conversa, tal. Nós não vamos sair da rota. É lobby, é briga e é produção de conhecimento. Nós estamos aqui para isso, pode contar com a gente. A Frente Nordeste Criança é uma frente de guerreiras e guerreiros, tem muita juventude, tem Central Única das Favelas, tem gente de Central, eu estou conhecendo, hein, gente, porque eu não sabia que existia tantas frentes também no Nordeste. Gente de Centro Cultural, eu acho que a gente fala muito em parceria com o programa Saúde na Escola, parceria com a saúde, e com assistência, Bodião e Jesus, mas a gente tem parceria com a cultura, né? E o Nordeste dá exemplos fantásticos. Parceria com todas as secretarias de cultura, de ciências e tecnologias, etc, etc. Então, daria mais uma live sobre isso e a gente sairia daqui meia-noite. Essa semana, a frente está se juntando a uma iniciativa que o Projeto Mandacaru está fazendo. Nós vamos ter um círculo de educação. Vamos fazer uma boa homenagem no dia 19 ao Paulo Freire, que é o nosso patrono, e logo a gente vai poder divulgar tudo isso. No sábado nós temos uma boa reunião, a Fernanda Leal está aqui me lembrando, as camaradas, Elaine, uma reunião para organizar tudo isso, e a Jesus quase trouxe um programa de transição.
Jesus, eu adorei a retrospectiva, eu estava lá em todas, eu me lembro muito bem, fiquei super alegre com as suas imagens de criança, não é? E a gente acumulou energia, eu acho que todas nós que vivemos esses momentos, acumulamos energia para o dia 17 de 9, para o dia 19 de 9, para todas as pautas do Fundeb e para muita coisa que virá com certeza, até que a gente tira essa extrema-direita do poder. A luta continua, a frase é igual faz tempo, mas é esse o nosso desejo. Muito boa noite para todas e todos que nos assistiram. Muito obrigada, Núbia, Jesus e Bodião, e espero que a Iracema venha em outra oportunidade, que a contribuição dela, com certeza, foi lembrada pela literatura e a gente vai buscar e divulgar, ok, Bodião? Obrigada.